Vocês não vão acreditar o que aconteceu com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal acabou de sofrer um ataque gravíssimo. Isso pode acabar com a vida dele, praticamente, se ele for continuar na política. E, gente, que facada nas costas que o Pablo Marçal levou. Porque o que aconteceu com ele, eu não acreditei. Foi uma coisa que, assim, ninguém estava esperando que fosse acontecer, né? E, assim, o sistema inteiro agiu contra o Pablo Marçal. Eles querem derrubar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está incomodando eles de todos os jeitos possíveis. E o sistema quer que Pablo Marçal não seja o próximo candidato à Prefeitura de São Paulo que vai ganhar essas eleições. Ou seja, aconteceu uma coisa com o Pablo Marçal que foi igual a do Bolsonaro. A gente está vendo essa história se repetir de novo e a situação vai ficar muito, mas muito terrível para o Pablo Marçal. Pois é. O Pablo Marçal está correndo o risco agora de ser preso e ficar inelegível por 8 anos. E eu não acreditei, mas isso tem chance de acontecer muito. E, aliás, a esquerda e a direita estão se unindo para dar uma facada nas costas do Pablo Marçal. Isso faz eu me perguntar: o que é que Pablo Marçal incomoda tanto que o sistema não quer que ele entre? E, aliás, você vai ficar sabendo nesse vídeo de hoje. Além disso, vamos falar sobre um outro tema também que está sendo muito polêmico. Aconteceu uma coisa nas eleições norte-americanas que, vou te falar, foi terrível, tá? Terrível mesmo. Só que o que a mídia quer que você não saiba é que isso vai influenciar muito, mas muito na sua vida e aqui no Brasil. E você vai entender o que tá acontecendo. Então já pega aí, né, o seu cafezinho. É 10 horas da noite, mas dá tempo de tomar um cafezinho. Pega o seu cafezinho aí e já senta pra gente assistir esse vídeo hoje, tá? Porque hoje tem muita, mas muita informação e muito conteúdo. Mas antes da gente começar esse vídeo, já peço pra vocês, vamos aí calmando, porque a gente vai ter que explicar desde o início o que aconteceu com o Pablo Marçal para vocês entenderem essa situação toda. A palhaçada já começou na hora que teve o debate da Veja, que foi um dos debates mais vergonhosos da história do Brasil, e 3 candidatos resolveram não participar. Para piorar, os 3 principais candidatos que são contra o Pablo Marçal, que foi o Bozo, o Datena e também o Ricardo Nunes. Porque, não sei, né, na minha visão, acho que não participaram por medo do Pablo Marçal dar uma surra neles novamente, né, porque depois de 2 debates apanhando, sendo chamado de cheirador de pó, temos aí o Smeagol e o Datena que ficou ali perdido na situação e até engasgou no meio do debate. Pois é, acho que assim, eles não aguentaram a bronca e não queriam levar mais uma porrada em um debate e resolveram então não participar desse debate. Então a gente ficou com o quê? Com a Tabata, com o representante do Novo, o Pablo Marçal e mais outros candidatos. Ou seja, tinha 3 mulheres e o Pablo Marçal. Parece que os homens não tinham coragem para ir contra o Pablo Marçal, não é mesmo? Também depois que o Pablo Marçal fez, né, do exorcismo com o Boulos, acho que realmente deu certo. O Boulos não vai chegar perto do Pablo Marçal tão cedo. Pois é. E quando esses três seres humanos resolveram sair praticamente e não participar do debate da Veja, o que aconteceu? Cada um deles escolheu uma espécie de recurso para ir contra o Pablo Marçal, ou seja, eles tiraram alguma ideia para tentar ir tirar o Pablo Marçal de ser um dos candidatos mais queridos do povo agora para a Prefeitura de São Paulo. Então a gente viu o Ricardo Nunes indo atrás do Bolsonaro, Nicolas, e assim, né, qualquer candidato que ele achava pela frente que era de direita, ele estava correndo atrás para fazer uma nota contra o Pablo Marçal. A gente viu nota do Bolsonaro, nota do Tarcísio e nota do filho do Bolsonaro, né, criticando. E o que mais me surpreendeu até agora é o fato de que depois do Ricardo Nunes ter apoiado a Joyce e o Bolsonaro ter criticado, quando o Ricardo Nunes foi lá pedir pro Bolsonaro, depois disso tudo, para criticar o Pablo Marçal, o Bolsonaro foi. E isso foi o fato mais surpreendente para mim. E o Bolsonaro realmente criticou o Pablo Marçal. Aí, o Bolsonaro publicou esse vídeo nas redes sociais falando que não teria mais dúvidas de que o candidato dele era o Ricardo Nunes mesmo e não o Pablo Marçal, porque depois que aconteceu aquela briga, todo mundo ficou tipo assim, será que o Bolsonaro vai largar a mão do próprio Ricardo Nunes e ir pro Pablo Marçal? Pois é, Bolsonaro não largou a mão do Ricardo Nunes e ainda tá com ele. Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB.
nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. E não só como o Bolsonaro, como também o Tarcísio foi uma das escolhas para o Ricardo Nunes recorrer, que depois ainda criticou o Pablo Marçal e falou que estava descendo o nível, né? O Pablo Marçal estava com um nível muito baixo nos seus debates. Mas, assim, de certa forma, todos os candidatos acharam um jeito de se reunir contra o Pablo Marçal. O Ricardo Nunes foi lá, caçou candidatos que já eram famosos, por exemplo, Bolsonaro, Tarcísio e o Nicolas, e falou, galera, vamos lá, vamos ir contra o próprio Pablo Marçal. E os outros candidatos também fizeram essas mesmas coisas. Por quê? Porque estavam ali com muito medo do Pablo Marçal, obviamente. Então a gente tinha muita gente contra o Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal, ele conseguiu incomodar tanto, mas tanto mesmo, que chegou no nível onde, além dos candidatos estarem com medo dele, a gente pode dizer que o Ministério Público também parece que sentiu medo, porque resolveu entrar contra o Pablo Marçal. Mas não só o Pablo Marçal, como o Boulos. Mas é aquele coisa que eu te falo. Para a esquerda é uma medida, para a direita é outra. Você vai entender. E a gente acordou hoje com a MP eleitoral pedindo a suspensão, né, da candidatura, então, do Pablo Marçal. Não só como o Pablo Marçal, também pediu do Boulos. Só que o Boulos foi assim, né? Pediu a suspensão, legal, beleza. Passou uns dias, liberaram, falaram, não, tá tranquilo, tá beleza. E o Pablo Marçal continuaram, só que não pediram só isso, né? Pediram também a origem, né, das contas bancárias do Pablo Marçal e mais uma série de coisas, porque eles queriam saber como que o Pablo Marçal estava tendo tanta visualização, tanta coisa na rede social, sendo que não pode ter financiamento de fora em campanha, tá? Então, resumindo, eles queriam saber se o Pablo Marçal estava fazendo algum outro financiamento para ir, então, a campanha. Incrível, né? Porque o cara, ele tem quase 12 milhões de seguidores. Então, a justificativa dele tá sendo bem mais famoso nas redes sociais do que os outros candidatos é, obviamente, por ter mais seguidores e ser um cara da mídia, né? Ou seja, das redes sociais. Obviamente, ele ia aparecer mais. Então, assim, né? Entraram com esses pedidos. Só que o do Boulos foi suspenso. O Boulos tá livre, tá liberado. E o Pablo Marçal ainda continua, ainda tá correndo risco de ficar quase 8 anos sem se eleger. Acredito que o motivo também deles terem perdido não seja só por conta das redes sociais, mas por os ataques feitos contra o Boulos, né? Onde o Pablo Marçal falou, né, tirador de pó e outras coisas nesse sentido. Mas o Pablo Marçal disse que tinha provas. Essas provas que eu não sei quais são, mas ele falou que tinha. Então, resumindo, provavelmente alguém pediu para que isso acontecesse. Quem foi e se pediram, não sei, mas com certeza tem alguém por trás querendo que o Pablo Marçal não seja candidato, então, aí para a Prefeitura de São Paulo e não ganha, porque uma coisa é, o sistema não tá do lado do Pablo Marçal, mas o povo com certeza tá do lado do Pablo Marçal. Mas uma coisa é certa, quando aconteceu esse caso do Pablo Marçal, a gente viu quem é do sistema e quem que não é. Por exemplo, o Cleitinho, que me surpreendeu, achei que ele não iria apoiar o Pablo Marçal e sim o Ricardo Nunes, mas ele disse que tem os seus ideais e apoia quem ele quiser. Me surpreendeu bastante com esse vídeo. Esse vídeo para todo o Brasil, o sistema não é brincadeira. E eu, como cidadão e como político, eu não posso ver uma situação dessa de injustiça e ficar calado. E eu espero que todos vocês se levantem para apoiar o Pablo Marçal. Olha isso aqui. MP pede suspensão de candidatura de Pablo Marçal, quebra de sigilo e muito mais. Ele pode ficar inelegível por 8 anos, o Pablo Marçal. Agora eu quero falar para vocês o seguinte, sabe o que está acontecendo isso com ele? Porque está incomodando. Eu garanto para vocês que o Pablo Marçal já lidera pesquisa lá em São Paulo. Por coincidência ou não, semana passada, vocês vão lembrar disso, o atual presidente da República, em entrevista, estava falando dele. Não citou o nome dele não, mas falou dele na questão do Boulos. Então ele está mexendo na estrutura do sistema. Aí eu peço para que todos vocês, polícias de direito, deputados federais, senadores, que são de direito, fiquem do lado dele. Ele é o nosso candidato de direita. Não tem essa que é Nunes, que é outro. Não, é ele aqui que é o candidato de direita. É por isso que estão fazendo isso com ele. Igual fez com o Bolsonaro. Então se levantem. Porque um dos poucos políticos que estão levantando para apoiar ele sou eu. Cadê o resto para apoiar ele? Ou vocês vão deixar o povo ganhar lá? Ou vocês vão deixar a esquerda ficar lá em São Paulo? Vamos para cima, tamo junto. Pois é, eu peço que vocês viralizem. Concordo com o Cleitinho, porque realmente o candidato que a gente tem de direita,
Em São Paulo é o Pablo Marçal. Ricardo Nunes não é uma direita, não. É aquele negócio bem em cima do muro, né? Se virar mais um pouco, pende para a esquerda. Mas assim, né? O que era correto era que tivesse mais apoio pro Pablo Marçal, obviamente, porque o Pablo Marçal deu apoio pro Bolsonaro na época. O Pablo Marçal tem sim os ideais de direita e, obviamente, né? Ele representa muito mais a direita do que o Ricardo Nunes. Mas, por incrível que pareça, ainda continuam apoiando o Ricardo Nunes. Isso aí não sei, talvez porque o Ricardo Nunes já faz parte da política e o Pablo Marçal não. Ou porque o Pablo Marçal incomoda tanto que até assim parece que o sistema e quem faz parte do sistema e diz que é de direita não quer aceitar que o Pablo Marçal ganhe. Mas essa é uma dúvida que fica entre a gente, né, gente? Põe nos comentários o que você acha. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdos, mais informações pra vocês. Então, aguarda aí que daqui a pouco a gente já tá voltando, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Esse canal é novo que a gente criou aqui, tá? Já temos outros canais também, mas se inscreve nesse aqui que a gente traz conteúdo sobre política aqui também, tá? Um beijo e até daqui a pouco.